Eu vou contar para vocês uma história que é cheia de coincidências. Você acredita em coincidências? Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Caiu de paraquedas aqui agora? Já se inscreve, tá? Se inscreve no canal para dar uma força para a gente ser combinado. Se inscreve aí. E se quiser ajudar o canal com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode doar a quantia que você quiser e se você quiser. Combinado? Vem comigo. Essa história é interessante, porque eu posso contar ela de vários lugares, porque é tanta coincidência que ela se fecha. Acaba que eu volto para o mesmo lugar. Vou começar então contando a partir do ponto da Marielle Franco. Marielle Franco, a gente conhece, era uma vereadora do Rio de Janeiro. Ela mesma se definia como preta favelada LGBT. Dentro da Câmara, ela era tudo que não gostava o Carlos Bolsonaro, que também é vereador no Rio de Janeiro. Os dois se chocavam muito, os dois batiam muito de frente, sempre em lados completamente opostos. E um dia, ela é assassinada. Ela e o motorista são mortos a tiros e ninguém sabe o que aconteceu. Uma parlamentar no exercício da função que é assassinada. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Aparece o assassino. E não é que, por coincidência, o assassino morava no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro? Quer dizer, o presidente da República, que é o pai do vereador que não ia com a cara da Marielle, é vizinho do assassino. O vizinho é encontrado com 117 fuzis. Olha a coincidência, 17, mas é coincidência. E não é que assim é um condomínio grande, um morava lá, outro morava aqui, não. 20 metros um do outro. Casa do Bolsonaro, casa a casa do assassino. Assim. E quer mais uma coincidência? O filho mais novo do Bolsonaro, Renan, namorava a filha do assassino. Então imagina um condomínio de alto padrão, lado a lado as casas, o filho de um namorando a filha do outro. Você acha que eles não se frequentavam? Você acha que as famílias não se conheciam? Mas é apenas uma coincidência, né? Esse assassino fazia parte de uma milícia chamada Escritório do Crime. O chefe da milícia Escritório do Crime era um ex-capitão do BOPE, chamado Adriano da Nóbrega. Esse Adriano da Nóbrega hoje ele está foragido, mas enquanto ele era soldado do BOPE ainda, preso por assassinato, ele foi homenageado por Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, homenageou várias vezes, não só uma, o Adriano da Nóbrega, que era um assassino que estava cumprindo pena por assassinato. Depois ele acabou saindo, né? Mas aí vem mais uma coincidênciazinha, porque no escritório, no gabinete do Flávio Bolsonaro, trabalhavam a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. Então o pessoal começou a se perguntar, como assim que o cara está preso, é um assassino que já foi julgado e condenado, e a mãe dele trabalha para o deputado. Por que ele contratou essas pessoas lá? Foram perguntar para ele, o que ele falou? Ah, eu não sei. Foi o Queiroz que pediu. Disse que era a família de um policial que estava precisando de ajuda. Então é só uma coincidência. Ele estava ajudando uma família de um policial que precisava. A mãe e a esposa. Só que provavelmente elas nunca nem foram lá no gabinete, porque a credencial nunca chegou a ser emitida. Então também não é assim que ele está ajudando, né? Porque elas também nunca foram lá para trabalhar. E tudo bem. Mas provavelmente é só uma coincidência também. Aí descobre-se o quê? Que o Queiroz, na verdade, pegava o salário dessas duas que nem iam lá e depositava de volta para a família Bolsonaro. Às vezes depositava para o Flávio, às vezes depositava para Dona Michele, a esposa do seu Jair Bolsonaro. Olha o circo e tudo em volta disso daí. Mas aí descobre-se um outro detalhe investigando esse depósito de cheques. O COAF estava investigando. A mãe do Adriano da Nóbrega não parece que ela estava tão em dificuldade assim como o Queiroz teria dito para o Flávio Bolsonaro, porque ela tinha um restaurante na zona oeste do Rio de Janeiro. Consta lá na junta comercial que ela é dona de um restaurante. O capital seria 50 mil reais. E por coincidência, olha que coisa maluca, no mesmo endereço, se você pesquisar, tem outro restaurante. Não é que não tem um e tem outro. Não, no mesmo endereço tem 2 restaurantes. É muita coincidência, né? No mesmo endereço funcionam 2 restaurantes. O outro restaurante pertence ao miliciano da milícia do Rio das Pedras.
Então você tem 2 restaurantes funcionando num endereço só, um ligado à milícia do escritório do crime e o outro dono ligado à milícia do Rio das Pedras. Mas provavelmente isso é só mais uma coincidência, né? Mas com o assassinato da Marielle, que era do PSOL, e estava um clima muito pesado, quem também era do PSOL e estava sofrendo ameaças de morte era o Jean Willis. O Jean Willis era deputado federal do PSOL e estava sofrendo as mesmas ameaças feitas pelas mesmas pessoas que realmente mataram a Marielle. Então, enquanto ele estava de férias no final do ano passado, ele estava fora do país e ele decidiu, eu não volto mais. Ele estava reeleito para o mandato seguinte, mas ele falou, eu vou abrir mão do meu mandato, eu vou renunciar, eu não volto porque eu estou correndo risco de vida. Aí, por coincidência, quem é que assume no lugar dele? Um suplente que ninguém nunca tinha ouvido falar, um tal de David Miranda. E esse cara, a gente nunca tinha ouvido falar dele, mas ele era casado com um jornalista americano chamado Glenn Greenwald. E a gente só conhecia o Glenn Greenwald porque ele tinha sido o cara que revelou para o mundo o esquema chamado caso Snowden. Ele bateu de frente com o governo americano e ganhou. Então, apesar de quando o Jean Willis renunciou, o Bolsonaro ter tuitado assim, grande dia, ele nem sabia o que vinha por trás, porque o cara que tomou a vaga do Jean Willis, que assumiu, era casado com o jornalista mais famoso do mundo, investigativo e combativo. E aí, na mão desse jornalista também, por coincidência, estoura um escândalo que acabou ficando conhecido como Vaza Jato. Alguém entrega uma quantidade enorme de material para ele e revela esquemas que estavam por trás da Lava Jato, por trás do Sérgio Moro, por trás dos procuradores, do Dallagnol, e a gente começa a saber os bastidores de várias coisas, como que eles agiam não somente dentro da lei, como que eles agiam com corrupção. Teve até um caso de um vazamento famoso daquele diálogo do Tchau Querida, em que a Dilma estava convidando o Lula para ser ministro da Casa Civil dela, que a gente ficou sabendo de uma ligação, essa do Tchau Querida, mas foram 22. E as outras 22 ele simplesmente não mostrou. As 22 deixavam claro que o Lula não queria ser ministro para não passar que ele estava fugindo da Lava Jato. Ele queria enfrentar o Moro porque ele se sentia honesto. Ele se sentia em condição de lutar pela inocência dele. Mas só veio à tona a ligação que podia construir a história de que ele estava fugindo da Lava Jato. Aí a nomeação dele foi cancelada pelo Gilmar Mendes. Mas na sequência, o Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki, chamou o Moro, puxou a orelha dele, ele foi repreendido porque ele agiu ilegalmente nessa situação. Teori Zavascki, eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram daquele vazamento de áudio do Romero Jucá? Quando ele falava que tinha que tirar a Dilma, colocar o Michel Temer num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? O Romero Jucá falava assim naquela frase lá. Temos que fazer um acordo com o Supremo com tudo. Porém, o único que eu não tenho acesso é o Teori Zavascki. Esse cara ele é meio fechado, ele é meio isolado, eu não tenho acesso com ele. Então é um cara que é complicado para dar certo o nosso esquema. Romero Jucá disse isso naquele áudio. Isso foi em junho de 2016. Por coincidência, em janeiro de 2017, o avião do Teori Zavascki cai em Paraty. O avião cai, ficou todo mundo chocado, porque ele era um ministro do Supremo muito importante, morreu. E o delegado que estava investigando essa queda de avião, esse acidente, o cara estava realmente investigando, estava indo atrás, estava procurando, ele foi assassinado. Ele e um policial foram assassinados numa situação muito estranha, porque olha só, o delegado e o policial estavam saindo do trabalho e encontraram um camelô. Esse camelô, e eles trocaram tiros, isso está no inquérito, hein? O delegado e o policial deram 30 tiros no camelô e erraram. Por coincidência, o camelô só deu 2 tiros. Acertou um no delegado, um no policial e os 2 morreram. É isso mesmo, é uma grande coincidência, mas foi assim. Um delegado treinado e um policial treinados deram 30 tiros num camelô e erraram. O camelô só deu 2 tiros, um no delegado, um no policial e matou os 2. Mas é claro que assim, não era qualquer camelô, ele atirava muito bem.
Onde que ele treinava tiro? Um camelô no Rio de Janeiro. Onde que ele treinava? Em Santa Catarina. É meio estranho, não é? Porque que um camelô do Rio de Janeiro treinava tiro em Santa Catarina, numa cidade pequenininha que chama São José, que fica perto de Florianópolis. Lá tem um clube de tiro que chama Ponto 38. Esse cara treinava lá. E ele matou o delegado e o policial que estavam juntos investigando o caso do Teori Zavascki. O delegado que assumiu no lugar do delegado que foi assassinado, ele disse que a caixa preta do avião estava danificada. Ué, mas que estranho, né? Porque avião cai de uma altitude muito maior, avião comercial é muito maior, é muito mais peso, muito mais velocidade. O avião do Teori Zavascki estava a 150 km por hora, caiu na água e a caixa preta foi danificada. Lembra daquele voo da Air France que estava indo do Rio de Janeiro para Paris? Muito tempo, ninguém tinha nem traço dele, caiu lá no meio do oceano, foram achar a caixa preta a 4.000 metros de profundidade, estava intacta. Mas por coincidência, no caso do Teori Zavascki, estava danificada, então também não se pôde verificar muita coisa. Mas olha que coincidência, porque nesse mesmo clube de tiro, o Ponto 38, lá de Santa Catarina, sabe quem que foi lá uma vez treinar? Adélio Bispo, o cara da facada. Adélio Bispo, um cara desempregado, foi para Santa Catarina para treinar tiro num clube de tiro chamado Ponto 38. A hora mais barata para você praticar lá é R$100, varia de 100 a 600 reais. Ninguém sabe como que ele bancou isso. Ele ficou 15 dias na cidade, ninguém sabe como que ele ficou, ele pagou uma pensão lá, mas por coincidência, num desses dias que ele estava lá, Carlos Bolsonaro também esteve. Ninguém sabe se eles conversaram ou não, se é só coincidência, mas o Carlos Bolsonaro também esteve nesse mesmo clube de tiro onde frequentavam o cara da facada, o Adélio Bispo, e o camelô que matou o delegado que estava investigando o caso do Teori Zavascki. Os outros irmãos do Carlos, o Eduardo, o Flávio, também treinavam tiro nesse mesmo clube de tiro. Eles moram no Rio de Janeiro, mas eles iam lá para Santa Catarina treinar tiro nesse mesmo clube também. Mas deve ser mais uma coincidência. Vamos continuar? O Adélio Bispo é muito interessante porque quando ele surge para nós, o Bolsonaro estava empacado nas pesquisas. Ele estava com 23 pontos e já se sabia. Ali ele atingiu o limite, ele não está mais crescendo, dali ele não passa. A não ser que surja um fato novo. E surgiu o fato novo. Uma facada, sem sangue, no meio de uma multidão. Porque é engraçado assim, quando o cara rouba um chocolate muitas vezes, a população prende o cara, amarra num poste, lincha, tortura. A gente vê violência de todo tipo. Aí o cara tenta matar um candidato à presidência da República, o cara tá cercado de fãs, gente que idolatra o cara, gente violenta que faz arminha com a mão. O cara não tomou nenhum tapa. Simplesmente pegaram ele e levaram para a polícia bonitinho. Não foi linchado, não aconteceu nada com o cara. Mas deve ser mais uma coincidência também. E todo mundo sabia também que mesmo o Bolsonaro crescendo, porque ele de um dia para o outro, antes da facada ele estava com 23 pontos. 2 dias depois ele já estava com 40. Ele mesmo com 40 pontos, com quem ele fosse para o segundo turno, ele ia perder. Porque ele foi a um debate só no primeiro turno e o desempenho dele foi sofrível. Ele estava até com cola na mão, vocês lembram disso? Aí ele parou de ir nos debates. Todo mundo sabia, a hora que ele chegasse cara a cara com o Haddad ou com qualquer outro candidato, não tinha chance, ele não tinha como ganhar. Mas a facada deu para ele um álibi perfeito. Ele praticamente botou um atestadão lá e falou, não, eu não posso ir no debate por questões médicas. E não foi. Mesmo a gente sabendo, né, gente, que 4 meses antes da facada, tem vídeo dele numa igreja evangélica fazendo imposição de mãos porque dizia que ele tinha um câncer, que ele estava querendo tratar desse câncer, mas deve ter sido coincidência. Quando ele é levado para o hospital, quem atende ele é o melhor oncologista do Brasil, que por coincidência estava de plantão na mesma hora da facada. Então ele foi tratado de uma facada por um oncologista, por um médico especializado em câncer. Mas provavelmente é mais uma coincidência apenas. E agora, como consequência dessa facada, ele, por exemplo, tem que discursar na ONU. A abertura da Assembleia Geral da ONU é agora em setembro e a gente já sabe que ele não é muito bom lá de discurso, né? O mundo está contra ele. Como que ele vai fazer? Por coincidência,
uma outra cirurgia e eu tenho quase certeza que ele não vai poder ir nesse discurso por uma questão médica novamente. Também por coincidência eu acho que acharam o Queiroz. O Queiroz, que estava sumido desde o começo do ano, porque estava investigando aquela história do escritório do crime, dos funcionários do Flávio Bolsonaro, os cheques depositados, ele apareceu. Onde? No Hospital Albert Einstein, se tratando de câncer. Ele já tinha se internado lá uma vez em janeiro, quando a polícia chamou ele para depor a primeira vez, ele estava se tratando de câncer no hospital, que é o mesmo que o Bolsonaro estava se tratando. Aí ele disse que não podia ir porque ele estava no hospital, depois ele sumiu, ele aparece de novo lá. Da primeira vez ele pagou quase 200 mil reais em dinheiro vivo, em espécie. Agora ninguém sabe como que ele está pagando dessa segunda passagem dele lá pelo hospital. Agora vamos imaginar um pouquinho assim, que nessa história cheia de coincidências, você já imaginou que esse Bolsonaro, que está sendo tratado de uma facada lá, foi operar uma hérnia, mas ao mesmo tempo Queiroz, que está sendo tratado de um câncer lá. Você já imaginou se daqui 1 ou 2 meses o Queiroz acaba morrendo de câncer assim, que está numa situação complicada, está numa situação terminal? Já pensaram que coincidência se de repente o Queiroz morre? E um monte de coisa a gente nunca vai saber? Pode acontecer, né? Mas pode ser mais uma coincidência. O que vocês acham, hein? Desse enredo de Hitchcock? Diz pra mim aqui nos comentários, escreve aqui pra mim que eu gosto de saber da sua opinião. Valeu? É muita coincidência, não é não? Um grande abraço, eu já fui!